internet, seja bem-vindo. Vamos nessa? Hoje eu quero encerrar a minha participação nessa série aí. Depois o pastor Ronald ainda vai falar, Cezinha também deve falar, mas eu fecho o conteúdo de autoridade falando hoje a respeito de algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu quero que você abra o teu coração para receber a palavra de Deus. Obrigado, Claudinha. Quero que você abra o teu coração. Estava até conversando com Douglas aqui antes do culto começar. Queridos, preste atenção. Se a gente não vigiar, a gente pode estar no ambiente da transformação e não ser transformado. O fato de estar num ambiente onde existe uma palavra que transforma, não garante que eu serei transformado. Estava até falando com ele a respeito lá da escola Atos, né? Hoje eu almocei com o pastor Elinho, a gente estava conversando, Luiz. Ele falou: Luiz, muitas pessoas já passaram pela escola, mas nem todo mundo pega. Assim como na igreja, gente. Estou na igreja há anos e anos, entra ano, sai ano, mas não sou transformado. O comportamento não muda. Por quê? Porque envolve eu abrir meu coração. Essa palavra, o Evangelho, me dá um pouquinho mais de retorno, por favor, Samuca. Eu sei que eu pedi para baixar com o Ronald, mas eu quero falar baixo hoje, porque a minha garganta está muito sobrecarregada. Olha só, gente, deixa eu te falar. Obrigado, Lucas. O fato de eu estar não garante, porque o quanto eu abro o meu coração. Deixa eu te dizer, lá em Romanos capítulo 1, verso 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos, não de todo aquele que crê. Então percebe, a minha resposta faz com que essa palavra opere na minha vida, queridos. O quanto eu abro o meu coração para ser transformado de verdade. Senão eu vou ser crente, aleluia, glória a Deus, me visto igual crente, carrego a Bíblia embaixo do braço, ouço louvor no carro, colo adesivo no carro, mas e a transformação de vida? Entende? Essa palavra opera uma transformação na vida daquele que abre o seu coração. Se você for ver em Mateus 13, a parábola do semeador, é isso. A parábola do semeador tem a ver com a semente que é a mesma, mas que cai em solos diferentes. Só um solo, ela gera transformação, queridos. Então o solo é o meu coração. Então o solo beira do caminho não produz. O solo pedregoso não produz. O solo espinhoso não produz. Só produz a boa terra, gente. Então eu sou responsável por preparar o meu coração e fazer com que o meu coração seja uma boa terra. Essa responsabilidade é minha. Senão eu fico na periferia da igreja, mas a vida passa, eu não cresço, não avanço, não sou transformado. De modo geral, você olha, poucos crescem. Por que poucos crescem? Porque poucos respondem, abrem o coração, gente. Deixa eu te dizer, vir à igreja e ouvir o que o pastor fala é pouco, é muito pouco. Eu preciso fazer algo no meu dia a dia, estabelecer uma rotina que me leva a crescer. De modo geral é assim. Nasceu agora o bem, filho do Flávio, tem uma rotina que esse menino vai ter que ter, senão não cresce. Tem que mamar, tem que dormir, é o papel dele. De tantas em tantas horas vai para o peito, é assim ou não é? Então, você de tantas em tantas horas, você tem que ir para a tua fonte de alimentação. Senão não gera crescimento. Quem está entendendo? Então a gente tem falado sobre isso. A autoridade que Jesus me concedeu, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 19. Eis aí que vos dei o que? A autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. É um texto que deixa muito claro a autoridade que nós temos sobre as obras do inferno, queridos. O Senhor Jesus, me dá mais um pouquinho, Lucas, por favor, de retorno. O Senhor Jesus, obrigado, Samuca. O Senhor Jesus, Ele realizou uma obra e nos colocou num lugar de autoridade. É tipo assim, Ele realizou uma obra para que fosse possível, Camila, eu e você vencermos o inferno todo dia. Vou repetir, Jesus já realizou uma obra e nos entregou autoridade para que fosse possível eu e você vencermos as oposições diariamente.
Porque, Olívia, tudo que eu e você enfrentamos do ponto de vista contra a nossa vida, não é algo pessoal contra a Olívia, mas do ponto de vista do céu, é Deus querendo parar o propósito dele na tua vida. Então, quando eu entendo que eu tenho autoridade do céu para estender minha mão e dizer, não, Satanás, aqui não, eu tenho autoridade para repreender as obras do inferno. É o que está escrito, foi tudo que a gente já falou, né? Deus fez filhos para exercerem domínio sobre a terra, e as obras do diabo através de um relacionamento com ele. Diga amém. Diga amém. Isso aí. Certa vez no quartel eu fiz um curso de controlador de trânsito, e a gente estava aprendendo como é que a gente, na prática, para o trânsito, caso do sinal não estiver funcionando e tal. Então a gente tem que ter coragem mesmo, porque você tem que, os carros estão passando, você tem que, como controlador de trânsito, você tem que ter uma atitude de você entrar na frente do carro e dar uma ordem de parada. E aí eles iam falando, né, porque cada um tem um jeito, não tem como você na timidez parar o trânsito. Você entra, ó, vai passar por cima de você, já percebeu que você está com medo, ó, você está com mais medo do carro do que outra coisa. Então a gente aprendia que o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que escolher um carro, né, apontar para ele. Então era uma atitude bem definida. Os carros estão passando, você calcula mais ou menos um carro que você sabe que você vai dar uma ordem e ele tem tempo de parar, sem causar um acidente, ou seja, não pode ter outro carro muito perto dele atrás. Isso aí está no teu controle, você tem que ver. E aí você toma a decisão. Então você entra assim, você aponta e levanta a mão bem alto para ele te enxergar. Aí ele para. Entende? Se você ficar na frente do inferno, não, você dá uma ordem para ele em nome de Jesus. Na minha casa não, em nome de Jesus, na minha vida não, porque você é revestido de autoridade. Quem está entendendo? Então estou só fazendo um resumo de tudo que a gente falou, e hoje eu quero fechar essa minha participação com um tema muito propício. É uma pergunta que eu vou te fazer. Essa dificuldade que você enfrenta, de repente pedindo a Deus para te livrar, é o diabo ou é a carne? É porque a gente tem que parar, porque tem coisas que são obras do diabo, mas tem coisas que é obra da carne. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Quero começar pelo texto de Gálatas, lá no capítulo 5, verso 17. Quero que você preste atenção, porque a mensagem de hoje vai ser libertadora para a tua vida. É só o Ronald disse amém. Mas essa mensagem, se você pegar, pode te libertar. Você entender. Uma vez que eu me torno nova criatura, eu tenho grande responsabilidade sobre a minha vida. Quando eu estava, olha aqui para mim, quando eu estava nas trevas, eu não podia fazer muita coisa. Mas uma vez que eu entreguei minha vida a Jesus e recebi vida no Espírito, então agora eu estou no game, eu estou no jogo. Tem muita coisa que eu preciso fazer. Então, para parar as obras do diabo, a gente recebeu autoridade. Mas e as obras da carne? E a minha carne? Então Gálatas 5,17 diz que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Uma guerra que acontece dentro de você. Como lidar com isso? Uso a autoridade que Deus me deu para parar minha carne? Assim como eu acabei de demonstrar que a gente para as obras do diabo, é com essa mesma autoridade que eu paro a minha carne? Será que é? Quero te mostrar esse mesmo texto que eu acabei de recitar, Gálatas 5,17, mas eu quero te mostrar na Bíblia viva. Dá uma olhadinha que coisa linda. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. Pega isso. Está falando da natureza humana. Nós, por natureza, gostamos, olha aí, ó, gostamos, porque presta atenção, a questão da carne envolve um prazer. Se não fosse prazeroso, não atraía. Se não fosse gostoso, ninguém era atraído. Nós gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto
das coisas que o Espírito nos manda fazer. Agora preste atenção, e as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente opostos dos nossos desejos naturais. Ele vai continuar falando, ainda no verso 17. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres das suas pressões. Então, cara, é muito sério isso. E é interessante porque agora ele vai falar das obras da carne. Está no mesmo contexto, 17. Agora eu vou para o 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Eu acho interessante que ele bota tudo no mesmo pacote. Tem gente que dá muita atenção ao pecado da área sexual, mas quando fala ali embaixo de divisão, facção, fofoca, ninguém dá atenção, está no mesmo pacote. Fofoca tem o mesmo peso de prostituição, queridos. É a Bíblia que está dizendo. Vamos continuar, verso 21, inveja, olha aí, bebedices, glutonaria, está vendo? Teve uma vez que eu falei aqui sobre negócio de glutonaria, o crente não bebe, mas come. Esse jargão já mostra que a igreja está em algum lugar errado, porque se as pessoas estão falando crente não bebe, mas come, é porque estão olhando para o nosso comportamento de glutão. Quem está entendendo? É a força, é o diabo ou é a carne? E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então preste atenção, vamos conversar. O que muitas pessoas chamam de obras do diabo, a Bíblia chama de obras da carne. Que muita gente chama de, não, é o diabo que está botando esse, será que é o diabo ou é a tua carne? Não, pastor, o diabo está botando essa vontade, esse negócio, será que é o diabo ou é a tua carne, a minha carne? É, pastor, a Bíblia diz que é a carne. Então não é o diabo. Então não adianta repreender, porque não é o diabo. Preste atenção, vamos conversar. A arma que usamos contra as obras do diabo é a autoridade que Deus nos deu. Nós falamos dela. Mas a arma que nós usamos contra as obras da carne chama-se domínio próprio. Não adianta querer usar autoridade contra a tua carne. Senhor, tira isso de mim, não vai tirar. Você está num corpo, e enquanto você estiver nesse corpo, esse desejo vai estar aí. Então o que é que eu faço, pastor? Se domine. Busque em Deus ajuda para você exercer domínio e controle, porque isso aí é um lugar que cada um de nós aqui está. Uns mais avançados, outros menos, uns em uma área, outros em outra área, mas estamos sempre querendo ser arrastados pela nossa carne para fazer o que não agrada a Deus. Sempre, cada um de nós. Eu não estou livre disso também. Todos os dias eu tenho que lutar e lutar contra a minha carne, e você também. Então a gente precisa separar muito bem o que é o diabo e o que é a carne. Porque de modo geral, queridos, o diabo já perdeu muita força e influência sobre a tua vida quando você entregou a sua vida a Jesus. Que a Bíblia diz que ele é inimigo derrotado. Então preste atenção, o poder dele sobre a tua vida é limitado. Satanás está furioso, ele sempre esteve e sempre estará, mas ele não pode tocar em você. Aquele que é de Deus, o maligno não toca.
Se ele está ao derredor buscando quem possa devorar, é porque ele não pode. Já te mostrei Jó 1,10. Como que ele olhava para Jó? Que ele fala para Deus: porventura não cercaste? Porventura tu não tem abençoado tudo que ele faz? Essa é a visão dele sobre a nossa vida. Estamos cercados e guardados pelo poder de Deus, uma vez que nos tornamos novas criaturas. Mas a tua carne é você que tem que lidar, e eu também. Está entendendo isso? Está mesmo? Preste atenção. Vamos conversar? Querer repreender o diabo quando o problema é a minha carne, é abrir mão da minha responsabilidade pessoal em mortificar a carne. Querer repreender o diabo quando o problema é a minha carne, por exemplo, quem controla a tua língua? É você. Tem até um pastor amigo meu que fala, né? Ser espiritual não é falar em línguas, ser espiritual é controlar a língua. É você, cara, porque a carne sempre quer falar. A carne sempre vai querer falar coisas, mas você vai deixar? Vai abrir tua boca para deixar a tua carne falar? É você que controla, não é Deus, não é o diabo, não. O diabo não vai abrir tua boca, não. Não é o diabo. Eu vim aqui para te dizer hoje, não é o diabo. O coitado às vezes fica assim, ó. Eu não estou falando. Quem conhece a história? Já falei várias vezes, só desamarrei o boi. Amém, queridos? Não vai dar certo. Uma vez que estamos em Cristo Jesus, tem uma nova maneira de viver que cabe a mim e a você agora lutarmos para alcançar. Em Efésios, eu gosto da carta aos Efésios, que ela é bem divididinha, eu sempre falo isso contigo, né? Leia Efésios, 6 capítulos só, leia. Efésios, nos 3 primeiros capítulos, mostra a nossa realidade em Cristo Jesus. Ele vem falando de diversas coisas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Capítulo 2 ele abre: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Fala diversas coisas poderosas. Lá no verso 19 do capítulo 2 ele diz que nós fomos agora colocados dentro da família de Deus. Então Efésios ele mostra a tua realidade em Cristo. Aí quando abre o capítulo 4, cara, ele vem falando de aí o capítulo 4 e o 5 e até o verso 10 do capítulo 6, aí ele vem falando da nossa maneira de viver. Ou seja, nos 3 primeiros capítulos ele coloca um fundamento sobre a nossa nova realidade, e a partir do capítulo 4 ele começa a falar como viver nessa nova realidade. Então ele já abre o capítulo 4 assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então ele está dizendo, isso tudo que eu acabei de falar para vocês, então agora vocês têm que viver dessa maneira. Aí ele vai dizer aqui, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que segura a unidade do Espírito Santo na igreja é a paz entre os irmãos. A gente tem entendimento disso? E a gente está pedindo, derrama seu poder, Espírito Santo. Ele, quando vocês estiverem em paz uns com os outros, eu derramo. Coisas que somos nós que temos que fazer, queridos. Por isso a importância da gente conhecer a nossa responsabilidade pessoal, cara. De mortificar a minha carne, de querer estar o tempo todo ofendido, em dissensão com meu irmão. Eu tenho que fazer isso morrer. Senão o Espírito não opera livremente. Ele vai falando, só que ele fala no verso 4, há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ele vem falando várias coisas. Aí no verso 17 ele já começa, não vivam mais, não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem,
pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução. Preste atenção, gente. Para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Preste atenção, ele está dizendo que a gente não pode viver mais como os gentios vivem, se entregando. Eles que se entregam com avidez, sabe o que é avidez? Com vontade, para cometer toda a sorte de impureza. O cara peca e peca com vontade. Nós não. É o diabo ou a carne? É a pergunta que eu tenho para fazer para você essa noite. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Olha o que ele está falando, a realidade de vocês não é essa. Verso 21, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a palavra da verdade. E aí agora ele vai dizer o que a gente tem que fazer no verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados ao que, gente? Despir-se do velho homem. Você sabe o que é se despir? Sabe, não sabe? Tirar uma roupagem. Quem ele está mandando se despir? É Deus que vai te despir ou é você que tem que se despir? O que está escrito lá? Quem? É você ou Deus? Nós, né? Então percebe? É você que tem que abrir mão das velhas práticas. Deus não vai fazer isso. Pastor, e essa vontade não vai sair de mim? Não, não vai sair. O evangelho é negue-se a si mesmo. É por isso que muita gente não está na igreja, gente. Alô? Não quer abrir mão dos seus prazeres. Vida abençoada todo mundo quer. Vir para a igreja todo mundo quer. Mas por que não firma um compromisso? Porque não quer abrir mão dos seus prazeres. Por que eu estou aqui todo dia? Porque todo dia eu digo não para a minha carne. Ou você acha que eu sou um santo que não tem vontade de fazer besteira nenhuma? Se tu ficar um dia comigo, tu pudesse entrar na minha mente um dia, mas não vou, né? Porque eu pensei, eu tenho que ir lá e fazer. Porque deu vontade, eu vou lá e faço. Não, não pode, queridos. Por que não pode? Porque são comportamentos e práticas que destroem a gente mesmo, Rafael. Não tem como. Estou caminhando a passo largo para a destruição, porque não estou conseguindo negar a mim mesmo. Não é o diabo. É a carne. Quem está entendendo? Então ele diz isso, se dispam do velho homem, porque ele se corrompe por desejos enganosos. O que é desejo enganoso? Desejo enganoso é um negócio que é muito bom na hora, mas causa um problemão depois. É muito bom na hora, mas para consertar depois, gera uma colheita horrível. Mas olha como é que eu faço isso. Serem renovados no modo de pensar. E no verso 24. E revestir-se do novo homem. O que é revestir-se, gente? Eu estou vestido aqui, mas se eu quiser ficar mais protegido, eu pego um casaco, boto mais um negócio por cima. Sou eu, é Deus. Então sou eu que tenho que tomar agora as novas práticas do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, que vem da onde? A verdade é o quê? A verdade é o quê? Então presta atenção, renovar a mente na verdade. Se espremer 22, 23 e 24 de Efésios 4, vai dar o quê? Renova a tua mente na palavra para você viver a nova vida que Deus tem para você. Quem está entendendo isso? A natureza carnal do homem habita na sua maneira de pensar. Porque a carne tem uma mentalidade, Romanos 8,5, 8,6. A mentalidade da carne é morte, a mentalidade do espírito é vida. Então a carne tem uma mentalidade, uma maneira de pensar. Então você não vai agir na carne se antes você não tiver mentalidade da carne. Por isso que ali, desde o verso 17 de Efésios 4, ele está falando, não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus, eles estão obscurecidos tudo no campo da mente. Vivem na futilidade dos seus próprios pensamentos, estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. O que é ignorância? A ausência de conhecimento.
Preste atenção, treva na Bíblia é ignorância, luz na Bíblia é conhecimento. Toda vez que você vê treva, você pensa assim, ausência de conhecimento. E é a única coisa que destrói o povo de Deus, segundo Osés. O meu povo perece, é destruído, porque lhe falta verdade? Não, porque lhe falta conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da verdade é que liberta, não a verdade em si, aberta no Salmo 91. Então, a natureza carnal do homem, gente, olha só, olha aqui para mim. A natureza carnal do homem habita numa mente afastada da palavra. A carne nada mais é do que um pensamento afastado da verdade de Deus. Isso é a carne, influenciado pelo inferno. Porque o inferno, quando ele te propõe uma maneira de pensar, já tem uma consequência embutida. Você vai lá, age daquela maneira, o resultado é catastrófico. Por que é catastrófico? Porque já tinha a proposta de destruição. Quem semeia na carne, colhe corrupção, destruição, prejuízo. Assim como o pensamento de Deus, a mentalidade do Espírito, que é a palavra de Deus, quando eu ajo nela, já tem uma proposta de bênção embutida. Eu sacrifico a minha carne, mas depois eu colho a bênção. Quem está entendendo? Prazeres terrenos são passageiros, bênçãos da palavra são eternas. A escolha é nossa. A carne é mortificada através do que, gente? Da renovação da mente na palavra de Deus, diariamente. Não é só ouvir uma mensagem quarta e domingo, é pouco. Porque a gente tem hoje mesmo a gente estava falando lá na oração, né? Academia da Fé, eu estava lá hoje. Aí o horário foi 10 horas da manhã durante muito tempo. Aí mudou agora para meio-dia. E toda vez que o pastor Teixeira vai se despedir, amanhã estamos juntos, aí vem na mente dele às 10 horas. Porque já 3 anos falando isso. E já tem quase uns 2 meses, um mês e pouco. Não, começou em outubro. Já tem um mês que está meio-dia, mas ainda não mudou. Eu estou falando, caramba, pastor, falei com ele, a força de uma mentalidade enraizada demora a mudar. Um pensamento errado que você pensou errado anos, para você lavar isso, tem que ir muita palavra. Por isso que quarta e domingo é muito pouco. Tem que lavar todo dia. Vocês têm sido lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Não é tomar banho, não. Lavar da nossa maneira de pensar. À medida que você vai à palavra, a sua maneira errada de pensar vai sendo lavada, vai sendo substituída. É tipo pegar um copo aqui, cheio de suco de uva, você começa a derramar água, conforme a água vai entrando, vai expulsando, demora, mas daqui a pouco o copo está branquinho. Isso é papel meu e teu, queridos. Mortificar a carne é renovar a mente na palavra. Repita comigo, mortificar a carne é renovar a mentalidade na palavra de Deus. É isso. Todo dia, mudar a tua maneira de pensar. Aí a tua maneira carnal de pensar muda. Aí tua maneira de agir também muda. Quem está entendendo? Presta atenção no que eu vou te falar. A gente está conversando, amém? Sem o estudo cuidadoso da palavra de Deus diariamente, pega essa aí. Não existe possibilidade de vitória sobre a carne. Você não está estudando a palavra todo dia, a carne vai te pegar, em algum momento ela vai te pegar. Em algum momento você vai perder, vai deslizar, vai escorregar. É a palavra todo dia te fortalecendo contra os desejos da carne. Mortificar a carne é agigantar o espírito, entende? Porque se eles estão dentro em combate, eu agiganto o espírito, ele mesmo esmaga a carne. É tipo, 2 lugares, 2 pessoas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então se eu quero sentar na cadeira aqui, eu começo a pressionar o Fabrício, começo a pressionar, à medida que eu vou ficando mais forte que ele vai ter que sair. O mais forte vai ficar. Ele não vai disputar comigo, não é maluco? Brincadeira, mas é isso? Agora, se ele tomar também a decisão, não sai, e aí? A briga é grande, mas vai vencer quem for o mais forte. Então, é fortalecer o espírito para esmagar a carne, gente.
sem o estudo da palavra de Deus, que é o que te fortalece, é o teu alimento, não tem como vencer a carne. Quem está entendendo isso essa noite? Estamos conversando. Deixa eu te falar, não escolha o caminho mais fácil. O problema é esse: pastor, ora por mim, expulsa esse demônio aqui que vai sair da minha vida. Não, essa vontade não é demônio, essa vontade é a tua carne, não tem oração. Mortifica ela todo dia. Porque de modo geral, as pessoas querem botar na conta do diabo, porque é mais fácil. Porque aí faz uma oração, repreende o diabo, acabou o problema, né? Não acabou. Aí tem um montão de gente frustrada, porque no outro dia o desejo está lá no mesmo lugar. Aí sabe o que diz? Que a oração do pastor não tem poder. Não é a oração que resolve a questão da carne, o que resolve a questão... É a oração, sim, lógico, você buscando a Deus em oração, se fortalecendo. Mas oração para repreender o diabo com relação à carne, enquanto você estiver nesse corpo, você vai ter que lidar com os desejos da carne. Isso não vai acabar. Então é mortificar todo dia. Quem está entendendo isso? Não escolha o caminho mais fácil, queridos. O caminho mais fácil é botar na conta do diabo e pedir oração. A gente ora, tem o maior prazer em fazer isso, mas entenda a sua carne, ó, presta atenção, somos nós que teremos que lidar com as inclinações da carne, enquanto estivermos nesse corpo, gente. Porque na continuação do texto, depois que ele fala da guerra, e depois que ele fala das obras da carne, lembra da Gálatas 5? Aqui no verso 24, olha o que ele diz: os que são em Cristo, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões, desejos e consciências, inclinações. Então, quem crucifica? Quem? Eu que crucifico. Todo dia eu boto minha carne na cruz. É responsabilidade minha, a carne é responsabilidade minha. Eu tenho que lidar com a minha carne, eu tenho que lidar com ela. Eu tenho que crucificar. Olha Colossenses 3,5: eu tenho que fazer morrer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Quem faz morrer? Quem faz morrer, queridos? Então participa comigo da mensagem. E é interessante que vai aparecer as mesmas obras lá, de Gálatas 5:22, olha ali, ó. Então quem faz morrer a prostituição? Quem faz morrer a impureza? Quem faz morrer paixão e lascívia? O desejo maligno, a avareza. Quem faz morrer? Eu. Fazei morrer, um verbo que indica uma ação daquele que está escutando. Fazei morrer. Paulo está escrevendo para a igreja que está em Colossos: vocês têm que fazer morrer essa carnalidade de vocês, hein? Responsabilidade minha, amém, queridos? Você está entendendo isso? Estou feliz que você está aqui ouvindo essa mensagem. Você está feliz que você está aqui? Deus te ama demais, cara, por isso que Ele te dá uma palavra dessa, cuidando de você, te ensinando a andar em vitória. Ele quer que você ande em vitória. Tem um futuro maravilhoso planejado para você. O diabo não pode parar o futuro que Deus tem para você, mas se demole a tua carne, para. Que ela vai te levar para um lugar e você vai dar legalidade ao diabo. O diabo age por meio da carne. Se você não andar na carne, ele não tem legalidade na tua vida. Foi isso que Deus falou: você vai se alimentar do pó da terra. O pó da terra que fez o homem, a carne do homem. Então o diabo se alimenta de carnalidade. Quando a carnalidade está em alta, o diabo ganha. Tem que fazer morrer. Vamos fazer o diabo jejuar. Ficar fraquinho, não tem carne, ele não come. Quem está entendendo? É o exemplo de Paulo. No mesmo livro de Gálatas, ele dá essa declaração: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, olha aí, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Outra passagem, se eu não me engano, 1 Coríntios 9,16, ele vai dizer que eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão. Eu faço morrer a minha natureza carnal. Era como Paulo andava.
O que é esmurrar o corpo? Esmurrar o corpo nada mais é que fazer morrer as inclinações da carne. Quem te falou que você tem que alimentar isso? Então, quando um pensamento começar a vir e começar a gerar desejo, corta. Vai alimentar? Vai ficar flertando com o diabo na tua mente? Ele vai te ganhar. Manda embora. Não é de Deus, manda embora. Querendo te induzir a fazer uma coisa que a palavra não deixa, manda embora. Manda embora. Pense em outra coisa. Vai ler a palavra, faz alguma coisa, querido. Mortifique a sua carne. Quem está entendendo isso? Era o exemplo de Paulo, ele vivia assim. Ele vivia uma vida que ele podia dizer que estava crucificado, simplesmente porque ele esmurrava o corpo dele todo dia. Fazia morrer. Quem está entendendo? E o conselho de Jesus com relação à nossa carne? O conselho que ele deu para a gente foi esse, Mateus 5,29, olha aí. Se teu olho direito te fizer tropeçar, arranca, cara. Lança-o fora de ti. Resolve esse problema com a tua carne. É isso que Jesus está falando. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Meu Deus. Ele continua. E se a tua mão direita te fizer tropeçar, corta, lança fora de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo. Então o que Jesus está querendo dizer? Seja radical com aquilo que quer te destruir. Está falando literalmente para você cortar a tua mão, mas ele está dizendo o seguinte: você tem que ser radical com a tua carne. Não pode ter molezinha, tem que ser radical. O que é cortar a mão? O que é arrancar o olho? Se eu tiver a mão eu vou roubar? Se eu não tiver a mão eu vou roubar? Não vou. Vamos colocar dessa maneira. Se eu não tiver olho eu vou cobiçar? Por exemplo, a mulher alheia, se eu não tiver olho eu não tenho como cobiçar. Então o que Jesus está falando? Acabe com as oportunidades do pecado. Corta as oportunidades. Agora, se eu estou dando oportunidade para o pecado, eu estou pronto para cair, gente. Rapaz, é interessante que na vida de Jó, a Bíblia diz assim, que ele fugia do mal, fugia da aparência do mal. Mas parece que às vezes a gente vai para dentro da aparência do mal. Se eu sou namorado e eu não quero cair em fornicação, então eu não fico sozinho com o meu namorado. Não fico sozinho com a minha namorada. Se eu não quero fornicar, por que eu vou dar essa oportunidade? Porque tem hormônio envolvido, vai brincar com a carne. Se eu não quero tomar um negócio, eu não vou para o ambiente onde estão tomando um negócio. Vai brincar com a carne? Homem casado não tem que ter amizade com mulher solteira. Vai brincar com a carne? Não tem que estar trocando conversinha no WhatsApp. Se eu sou casado, vai ficar brincando com a carne, com aquilo que pode te destruir? Vai ficar dando oportunidade? Corta, arranca o olho, corta a mão, depois não diz que Deus não te avisou. É Jesus que está falando, não é o pastor Luiz não. A gente dá oportunidade, e aí depois a gente chora. E aí depois a gente chora, vai chorar. Ai pastor, caiu, caiu. Me conta como é que foi. Não pastor, sabe como é que é, né? É que eu estava ali, aí eu fui lá, aí eu entrei, você entrou. Aí, já viu, né? Entrei, comecei a sentir um arrepio. Ai mesmo, e por que não foi embora? Foi fazer o que lá? É lugar para você? Quer vencer mesmo? Ou quer ser um eterno cai e levanta? Não, te pergunto, você quer ser vencer mesmo ou você quer ser um eterno cai e levanta? Não, cara, eu te amo pra caramba. Cuido de você, me dedico, sou teu pastor, mas eu tenho que falar a verdade para você. Porque essa verdade te liberta, cara. Eu te amo demais e tem que ter coragem para falar um negócio desse em cima do púlpito hoje em dia.
está sendo gravado. Corta a oportunidade do pecado, senão o teu corpo pode ser totalmente lançado no inferno. Porque lá quando nós lemos a obra da carne, estava escrito lá, Fabrício, não herdarão o reino de Deus os que praticam essas coisas. A gente precisa amadurecer, queridos. A gente precisa ser mais sagaz do que o diabo. A gente precisa parar de ser envolvido pelo diabo. Eva foi envolvida, por isso que ela caiu. Eva foi envolvida, somebody love. Oi, Eva, tu tá bonita hoje, hein? Quer comer essa frutinha? Não. Mas ele falou para não comer que nada, Eva. Pode comer. É mesmo? Se tu comer, tu vai ser agora a rainha da cocada preta. Pode comer? Pode. Ela já estava doida, mas aí é que está escrito lá, vendo que o fruto era bom e apetitoso, comeu. Então, Satanás que enfiou na goela dela, só aguçou a vontade. É isso que ele faz contigo, você já está doido para fazer, aí você vai lá e faz. Pastor, aquele pudim estava muito gostoso. O que tu foi lá olhar para o pudim? Está de dieta? Não olha para pudim. Nem passa na porta da loja da Elaine, querido. Pastor, não dá. Dá sim. Corta a oportunidade. Não traz dinheiro. Anda sem cartão. Pastor, não posso gastar nada. Fui para o shopping, gastei. Gastou como? Se tu não pode gastar. Pastor, o cartão, né? Então quebra o cartão. Pastor, até quebrei meu, mas pedi da minha amiga que estava comigo. Ai, meu Deus do céu. Corta as oportunidades. O diabo ou a carne? Não adianta repreender o diabo não, uma vez que você está dando oportunidade, querido. Não adianta. Amém? Agora, você não precisa fazer isso sozinho. Eu quero fechar com isso. O que foi? Por favor, acabou já. Estou com sede, estou falando muito hoje. Meu Deus, cheio de sede. Desidratado. Existe ajuda disponível. Quem pode dar aleluia aí? Você não está sozinho nisso não, cara. Você não está largado não. Você não precisa vencer isso sozinho não. O Espírito Santo te ajuda. Ele pega na tua mão. Ele te levanta. Ele diz, não temas, eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Quando Ele vê um desejo no teu coração de vencer a carne, Ele pega contigo, nós vamos vencer junto. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia gritar hoje, Gabriel, começa a vir. Eu vou segurar. A mensagem hoje não é gritada não, a mensagem hoje é falada no pé do ouvido. Se você soubesse, cara, como que Deus quer que você ande em vitória. Você soubesse como que Ele quer te abençoar sobremaneira, cara. Se você tivesse noção, Ele olha para você como um filho amado. Ele te ama demais. Você não tem noção do amor que Deus tem pela tua vida, eu te garanto. Você não tem noção. Mas às vezes, cara, a gente não coopera, sabe, gente? Nós não cooperamos com Deus. Coisas grandes que Ele tem para você. Tem ajuda disponível. Tem ajuda disponível. Pode vir um louvor. Hebreus 4,14. E eu vou ler 3 versos e vou fechar. Preste atenção nesse texto. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Preste atenção, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes Ele também foi tentado, gente, em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Então preste atenção. O que o texto está dizendo primeiro é que nós temos um sumo sacerdote, ou seja, tem ajuda, tem alguém por nós.
Outra coisa que ele está dizendo é que ele é especialista em tudo que a gente passa, porque ele já viveu. Então você não tem a ajuda de um psicólogo que talvez vai tentar, mediante aquilo que você fala, entender o que está acontecendo contigo. Você tem um Deus que se compadece de você e conhece todas as suas fraquezas e deficiências. Ele te conhece. E porque Ele te conhece, Ele se compadece. Porque você não é pior do que ninguém. Todo mundo enfrenta guerra com carne. Está todo mundo no mesmo nível aqui. Tem ninguém? Eu também. Ronald também. Tem ninguém livre disso. Você não é pior do que eu, porque eu estou aqui pregando essa mensagem. Nós estamos juntos. Se eu não vigiar amanhã, eu caio. Estamos no mesmo pacote, na guerra contra a carne. Então tem ajuda disponível e essa ajuda é especializada. Agora olha o que ele vai dizer no verso 16. Portanto, acheguemo-nos, ou seja, aproximemo-nos. Como? De qualquer jeito? Não, com confiança, com fé, junto ao trono do julgamento. Não, ao trono da graça. Para quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para a condenação, para socorro em ocasião oportuna. Então preste atenção, você precisa saber que existe ajuda disponível para você vencer a tentação e o pecado, mas você tem que buscar essa ajuda. Acheguemo-nos, aproximemo-nos, cabe a mim diariamente ir ao trono da graça e pedir: Senhor, me ajuda, me livra da tentação hoje. A graça, queridos, é muito mais que uma força que te levanta quando você cai e te perdoa. A graça é uma força que te capacita a andar em vitória, sem cair. É possível andar em vitória sobre o pecado, porque a graça de Deus já se manifestou. A graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Esse texto que se tornou revelado para mim tem me ajudado demais a vencer o pecado. Tem me ajudado demais. É Romanos 6. Deixa eu achar. Acho que é 14. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então a maior marca da graça é que o pecado não me domina. Eu não sou obrigado a ceder a ele. Por mais que eu tenha vontade, não vou ceder. Vou ficar no trono da graça encontrando socorro e ajuda. Mas preste atenção, tem uma ocasião oportuna para pedir ajuda. O problema é esse, muita gente deixa para pedir ajuda depois, aí já era, a situação piora, fica mais difícil. É igual carro, né, Sheldon? Carro tem a manutenção preventiva, você leva lá para fazer a revisão periódica. Essa revisão é maravilhosa, porque você não fica sem carro, é tudo programado. O gasto você já planeja quando você vai gastar, tudo legal. Agora, a manutenção corretiva, que é quando o carro quebra sem você esperar, ela é pior, porque você não está esperando, tem que gastar aquele dinheiro, vai ficar sem carro. Percebe? Eu e você precisamos de uma manutenção preventiva na presença de Deus. Não espere a coisa piorar para pedir ajuda. Ocasião oportuna. Se tem uma ocasião oportuna para pedir ajuda, é porque tem a inoportuna também. Quando eu estou sendo tentado, eu preciso recorrer a Deus. Senhor, me ajuda, me livra, me dá graça. Graça de Deus, me ajuda a resistir, me ajuda a avançar. Então, queridos, presta atenção. Não adianta
eu tentar lidar com a minha carne como eu lido com o diabo. Quando eu percebo que é uma obra maligna, eu dou uma ordem na autoridade que Jesus me deu. Mas a minha carne eu tenho que mortificar todo dia. Todo dia. E é justamente por não fazer esse dever de casa que muita gente não tem andado em vitória. Por não tomar uma decisão de mortificar a carne todo dia. Não existe vitória. Tem uma inclinação dentro de mim, capaz de me destruir se eu não fizer ela morrer. É uma frase que eu falo, né? Ou você mata a carne, ou a carne te mata. Ou você faz morrer, ou ela vai matar a vida de Deus em você, como fez com Adão, que perdeu a vida de Deus. Fique de pé. Vamos adorar a Deus. Esse é o último verso, ou o último slide. A maneira de fazer morrer a natureza carnal é fazendo crescer a natureza espiritual. A maneira de fazer morrer a natureza carnal é fazendo crescer a natureza espiritual. À medida que eu tenho comunhão com Deus, eu me dedico a Deus, eu estou com Deus, o meu espírito vai ficando tão grande dentro de mim que a minha carne vai sendo esmagada. Durante muito tempo eu lutei contra o pecado, resistindo, me esforçando para não cair, sempre perdi. Quando eu entendi isso aqui, que eu tinha me esforçar era para ficar na presença de Deus, a gente vai andando em vitória. Amém? Vamos adorar a Deus. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Também vim te entregar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Também vim te entregar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Aleluia, Jesus.
Essa mensagem de hoje, como foi falado aqui pelo pastor, é uma mensagem que a gente vai ter que ouvir para a vida toda. Porque durante toda a nossa jornada aqui na terra, nós seremos tentados. E essa palavra de hoje foi uma palavra de alerta. Sabe, quero te dizer, você que tem disponibilidade, salva essa mensagem de hoje lá no YouTube. Tem como você fazer isso. E toda vez que você se encontrar numa situação como essa que foi falada aqui hoje, cara, eu estou me entregando, eu estou sendo engodado pela situação, eu estou sendo enrolado pelo inimigo, ou então eu estou deixando os meus desejos carnais me levarem. Olha, é esse momento que você tem que se posicionar e estar cheio da autoridade de Deus, para que você também possa resistir. Sabe, meu querido, isso é uma constante. Essa é uma mensagem para a gente gravar e ficar todo dia pensando sobre isso. Amém? Isso aí, irmão, é para te animar, não é para te deixar triste não. Aleluia! É para te animar, para que você continue na tua jornada, para que você continue perseverando. Aleluia! Deus te abençoe, meu pastor. Meus irmãos, vamos para casa? Aleluia! Obrigado, Jesus, obrigado. Nós podemos ver o teu amor, Senhor, através dessa mensagem, porque o Senhor não quer que nós caiamos. O Senhor não quer que a gente caia de cara no chão e se arrebente todo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, e nós queremos, Senhor, honrar com aquilo que o Senhor colocou em nós, Pai. A tua graça que está sobre nós. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Nos alerte todas as vezes que nós estivermos ali, deixando a carne nos envolver, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Que possamos ser, ó Deus, vitoriosos, Senhor, sobre nós mesmos. Nós queremos vencer a nós mesmos, porque na maioria das vezes nós somos, Senhor, vencidos pelo nosso pensamento. Somos vencidos pela nossa vontade. Nós não queremos mais ser vencidos pela nossa vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos vencer a nossa vontade.